Pode tirar, amor. Boa noite, YouTube. Só um momento para a gente começar aqui pelo Facebook. Instagram tá ok? Instagram, boa noite. Mais um momentinho para a gente iniciar o Face. Dizendo que a internet está fraca. Internet fraca. Internet está fraca. Vamos. Boa noite, pessoal que está entrando aí no YouTube. A gente está pedindo só um momentinho para iniciar aqui o Face. Ok, no Face. Boa noite, Facebook, Instagram, YouTube. Vamos lá. Luiz, do Festas que Curam, da Vivência em Cura. Estou aqui com a Tatiane. Olá, pessoal. E hoje é um dia muito importante, muito bacana para a gente, que a gente vai começar das lives que a gente já está mantendo aí, acho que já tem uns 4 meses, né? Uns 3 para 4 meses aí que a gente está fazendo toda quarta, mantendo esse compromisso aí com vocês. E hoje a gente começa uma série sobre o processo de cura. O que é muito especial e muito significativo para a gente. Por quê? Porque os conteúdos da Vivência em Cura, que é a mãe do Festas que Curam, eles surgiram a partir de um primeiro texto, que na realidade não é nem um texto, é um slideshow, que depois virou na edição do livro Caminhos da Cura, que tem aí no site também, quem tiver interesse. Só um momentinho. Deixa eu só ver aqui essa notificação que está chegando, para a gente não ter isso aqui interrompendo a gente. Só um momentinho, pessoal, por favor. Quero ver se eu identifico de onde apareceu esse negócio aqui. Esse aqui eu já tinha. Só um momentinho. Aqui, acho que está certo. Acho que esse aqui faz barulho. Deixa eu ver. Como fecha esse? Ixi. Esse aqui eu não sei fechar, eu também não sei se ele vai fazer. Enfim. Vamos lá. Grato aí pela compreensão, a gente só estava fechando o aplicativo que tinha ficado aberto aqui, ia ficar dando notificação, atrapalhando a transmissão. Então, o primeiro conteúdo que surgiu de todos esses conteúdos que a gente traz, tudo que a gente compartilha aqui no Festas que Curam, foi em torno de 95. Veio um conteúdo chamado Quem é Você? Foi algo que me surgiu, a gente já fez live a esse respeito também. Falei agora sim, não sei se a gente chegou a fazer live, mas a gente fez, né? Fez. Acho que uma das primeiras foi, Enfim, o Quem é Você tem o texto, o slideshow aí no site. E toda essa busca metafísica profunda de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, o que é este mundo. E isso veio em 95, conforme está descrito aí na minha biografia, as vivências místicas começaram a surgir no ano de 2000. Então, 5 anos antes, já veio esse primeiro texto, O Quem é Você? E a partir daí se desdobrou muitas coisas. E em 2000, quando eu comecei, 2000 eu fiz os cursos de massagem, 2001 comecei a atender com massagem terapêutica. Como fazia um trabalho muito profundo, veio uma necessidade de explicar para as pessoas que estavam recebendo aquela massagem energética e, enfim, até chamei na época de terapia energética. Então fiz um pequeno roteirinho, um textinho pequeno, que se chamou Terapia Energética, para explicar para as pessoas o que elas estavam recebendo naquela massagem. Então era uma instrução. Inclusive, o primeiro site que eu consegui colocar no ar, nos primórdios, né, da internet, eu tinha um provedor, era a Apps. A Apps me dava lá
um e-mail, acho que era o negócio do Banco do Brasil. O Banco do Brasil dava esse e-mail para gente. Eu podia registrar um site, que era apps.com.br/terapia energética. Então começou a ter esses conteúdos todos que a gente tem acesso, que a gente compartilha hoje, ali. Com o avançar do processo terapêutico com as pessoas, veio um texto chamado O Processo de Cura. O Processo de Cura, que é sobre o que estamos começando a falar aqui hoje. Então, aí no site da Vivência em Cura, você tem acesso a boa parte desse conteúdo aberta, gratuito, e esse conteúdo gratuito, né? 100% ali para o seu total proveito. E tem algumas pequenas partes que são exclusivas do livro Caminhos da Cura. E esse texto ele vem, como todos os outros conteúdos que a gente compartilha, os conhecimentos, ele vem sendo aprimorado de acordo com o que a gente colhe das pessoas, com o que a gente recebe de insights. E estamos aqui hoje abrindo essa série para compartilhar esse conteúdo preciosíssimo, com a nossa visão do que é a cura, como ela ocorre e por quais caminhos a gente pode percorrê-la. Então, a primeira coisa é falar sobre a cura em si. O que é a cura? Esse assunto, ele é, assim, empolgante. Eu tive uma grata oportunidade, uma grata satisfação, antes das vivências místicas e tudo, quando eu ainda trabalhava no Banco do Brasil, que foi o meu primeiro emprego, eu trabalhei no Centro Médico do Banco do Brasil, em Brasília, numa área administrativa, para tomar conta de um jornal. Tinha acabado de formar em publicidade, e o Centro Médico estava lançando um jornal, e eu fui para fazer a diagramação do jornal. Eu trabalhei ali, salvo engano, puxando agora pela memória, talvez um ano e pouco, um ano e meio, e convivi um tempo ali com muitos médicos e aquele ambiente. Desde aquela época, questionava aos médicos, assim, eu lembro de um dia lá, um assunto, perguntando o que era saúde. Aí o médico chega, ixi, já fez isso pra cara. Esse assunto, a própria medicina ortodoxa tem a sua forma de dizer, agora, dentre ali os médicos, na conversa formal, fala, caramba, o que é a saúde, né? A cura, a gente poderia falar que seria a volta ao estado de saúde, ao estado, se algo estava doente, ou seja, não saudável, a cura é o processo de trazer a saúde de volta. A gente tem um conteúdo chamado Os Portais de Cura, o Healing Gates, onde a gente começa esclarecendo uma coisa que é muito importante no nosso entender, que é as pessoas distinguirem, diferenciarem a cura tradicionalmente entendida do healing. Em inglês, há dois termos para se designar cura. O cure, que é essa cura como a gente conhece, mais tradicional, ortodoxa, ligada à medicina ortodoxa, e que tem mais a ver com o tratamento da doença, ok? E o healing, que é a cura integral do ser, que é voltado para o ser e não para a doença, para a integralidade, algo holístico. Nesse sentido, a gente se afina muito mais, gosta muito mais de lidar e tratar da cura. Esses dias mesmo, passei uma história interessante com um amigo muito querido, estava nos visitando aqui na sede do Festas que Curam, pessoa que eu já conheço há muitos anos e que cada vez mais se aprofunda, gosta desse assunto da cura. Ele falou, pô, Luiz, esses dias estava falando aí para uma pessoa, para ela tinha que vir aqui conhecer você, conhecer vocês,
o trabalho, não sei o quê. Aí a pessoa falou assim para mim, mas o que é que ele faz? Ele explicou lá com as palavras dele, aí a pessoa falou para ele, mas eu não estou doente. Ele mesmo falou assim, tá todo mundo doente, as pessoas aqui não veem. Então, olha o que acontece. Não é porque não existe um diagnóstico de uma ocorrência, não, o que você tem? Ah, é catapora, é diarreia, encefalite, sei lá, né? Porque, inclusive, tem o CID, né? Salvo engano, o código, a codificação internacional de doenças. Então, cada doença que é catalogada, que ela tem sintomatologia específica, ela tem um número específico, que é reconhecido pela comunidade médica mundial como sendo uma doença. Para nós, no nosso entendimento, o desalinhamento de qualquer natureza, qualquer tipo de afastamento da realidade do que somos, a gente pode dizer que é pelo menos um princípio da doença. Tem uma frase que marcou muito o começo de todo o meu encontro e meu estudo com todo. Deixa eu só ver essa câmera aqui dar uma ajeitadinha, que eu acho que ela vai ficar mais legal assim. Isso. Então tem uma frase que marcou muito todo o meu processo de transformação e encontro com o healing. Uma frase da Barbara Brennan, que é: a doença começa quando começamos a nos esquecer de quem somos. É uma das verdades mais belas, mais profundas, mais poéticas com as quais já tomei contato e que me orienta ao longo de todos esses anos, e eu levo para as pessoas, compartilho, e a gente anda nesse rumo, nesse sentido. Então a gente também pode, para falar de cura, falar de funcionalidade. Então, se a gente pegar, considerando essa nossa manifestação humana, que seja um assunto que dá pano para muita manga, mas vamos considerar a manifestação humana, né? Esse corpo que a gente usa, manifesta, né, esse veículo, tem cabeça, pernas e tal. Então, tudo aqui tem funcionalidade. O braço serve para alguma coisa, o coração, o rim. Então, normalmente, se algo está fora da funcionalidade, a gente, opa, pode já se alertar que aquilo está indo ou manifestando um estado doentio. Um estado doentio. A gente entende que preguiça é doença. Miséria é doença. Não realização é doença. Por quê? Porque nós somos plenamente perfeitos, realizados. Agora, nesse estado de manifestação que estamos, dentro do qual estamos nos entendendo, neste mundo, essa manifestação humana, que inclusive, né, morre. Você fala, caramba, nos auto-atacamos uma existência inteira para no final comprovar que não funcionou muito bem. E depois a gente cria outro corpo, outra imagem, outra vida, e fica no que nas tradições orientais é chamado de o ciclo do eterno retorno. Até o dia que a gente transcende esse mundo, transcende esse processo e resgata uma consciência além dessa limitação. Isso aí é num amplo espectro, amplo espectro. Então, todo o esquecimento da nossa real natureza perfeita, completa e plena é doença. A cura é a volta para esse estado consciencial e de manifestação. E a cura, ela é um movimento contínuo da criação, da perfeição divina em tudo que existe, mesmo dentro deste nosso mundo aqui,
que é considerado ou dito Maia, ilusão deste mundo, e que é essa loucura aqui que a gente está, né? Que, na melhor das hipóteses, é bem complicado. É bem complicado. É um bicho matando o outro para poder sobreviver. Um Deus nos acuda, digamos assim. Então, a cura, a saúde, é o estado da plena realização, o total resgate de quem realmente somos, a paz da imortalidade da nossa existência eterna, inabalável. No nível do dia a dia, é o estado de funcionalidade do corpo, a vitalidade, a vontade de viver, de estar aqui, de fazer valer a pena. Na Cura Total eu falei a pena, eu já me arrependi, porque não tem nem pena. O desfrute da existência e o compartilhar das relações e o despertar de todos nós. A alegria, a tranquilidade, a serenidade. E isso é o que entendemos por cura, ok? A volta a si mesmo é o próximo tópico no chamado da live. Já dei o spoiler na explicação da cura. A doença é esquecer de quem realmente somos. A volta ao que realmente somos, porque na realidade, em momento algum, é impossível deixar de ser o que somos. Agora, é possível desfocarmos a nossa mente, criarmos um mecanismo de aluviamento e dar uma esquecida temporária. Uma esquecida eterna é impossível. Agora a gente consegue enganar nós próprios, tirar de tempo um pouco a nossa mente e dar uma esquecida dessa nossa plenitude perfeita, maravilhosa. Então a volta a nós próprios é a cura. Se a doença começa quando começamos a nos esquecer de quem somos, a cura começa quando começamos a nos lembrar de quem somos. Óbvio. A gente já falou aqui, numa das primeiras lives que a gente fez, a Maria Amanda. Boa noite, Maria. Boa noite. Gratidão aí pela participação. Uma das primeiras lives que a gente fez aqui foi a vivência mística. E hoje até já me ocorreu, depois que a gente concluiu essa série aí do processo de cura, em algum momento vou fazer uma live com o título Amostras Grátis do Paraíso, que é algo no qual nos ancoramos muito aqui no Festas, que a gente monta os eventos, as imersões, as festas terapêuticas, com o propósito de alguns propósitos. Um deles, uma das âncoras, um dos objetivos, criar a melhor configuração possível para que a pessoa tenha o que nós chamamos de uma amostra grátis do paraíso. É esse momento da lembrança de quem você realmente é. Você atinge um estado de plenitude, de clareza, quando você tem uma experiência dessa natureza, ela pode durar literalmente, gente. O que eu estou falando é literal. 1 segundo. 1 segundo de uma experiência dessa natureza já é capaz de abrir uma fresta no sistema da escuridão mental. Uma fresta. Pode não ser o suficiente, mas se você conseguir ter uma experiência de alguns segundos,
alguns minutos, algumas horas, caramba, caramba. Quando a gente tem uma experiência assim, todas as células do nosso corpo falam: eu quero mais. Mais do que? É inexplicável. Só dá para se sentir. E todo o sistema, todo o corpo, e além do corpo, tudo o que somos fala: é isso. A partir desse momento, você pode ou não, aconteceu comigo o sim, e eu vejo acontecer com muita gente, uma mudança no curso de vida, e você passa a se guiar por isso, para voltar para esse lugar, para ter mais disso, mais dessa satisfação, dessa certeza, dessa plenitude, que tudo o que você procurava e muito mais do que muitas das vezes podemos supor, existe sim, e é na realidade tudo o que somos. Esse momento da amostra grátis do paraíso é uma sensação de retorno ao lar, de encontrar a resposta para todas as suas perguntas, a satisfação para todos os anseios. Isso é o que entendemos pelo processo de cura, a abertura dele, o start dele. O que nós entendemos pelo processo de cura, igual a gente falou, precisa de várias lives para falar dos vários aspectos. Agora, esse estado que você recebe, você fala: caramba, eu estava doente e não sabia. Na realidade, sabia. Sempre soubemos. Tentamos nos enganar e nos esquecer. Mas a partir dessa amostra, desse pequeno despertar, começa a jornada. Então, quando você tem esse momento, a partir dali você se torna oficialmente um encontrador. Outrora, as pessoas falavam, quando eu comecei essa jornada há 20 anos, as pessoas falavam assim: é um buscador, né? Buscador vive buscando. O upgrade, a PNL aí, é o encontrador. Você já sabe o que é. Você já tem a amostra. Então você já sabe o que está procurando e para onde está indo, o que está arrumando. E o número de encontradores aumenta cada vez mais neste mundo do planeta Terra. Nisto, o que entendemos por universo local. Porque o amor está aumentando a sua ancoragem neste mundo. E fica cada vez mais fácil de sentir a volta a si mesmo. Então, entender o que é a cura, falamos. E entender que ela envolve na raiz e na base a volta a si mesmo. Outro passo do processo de cura, a expansão de consciência. Por que a expansão da consciência? Porque a nossa consciência, nesse estado que estamos aqui, a maioria de nós identificados com ser alguém em específico, um indivíduo em separado, um ser humano, sexo tal, nascido não sei aonde, filho de não sei quem. Essa identificação do eu separado, do ego, de ser alguém específico por si só, já é uma redução da consciência. Porque somos filhos da manifestação da fonte, extensão da fonte que tudo criou, que está em todos os lugares e tem a consciência de todas as coisas. Então, na consciência individual, na qual
nos fechamos em algum momento, por si só é limitado. Por si só é limitado. Então, o processo da cura envolve o resgate da consciência ampla. Então, a ampliação da consciência, a expansão consciencial. Então, a gente tem uma consciência, no caso humano, né? Ela tem uma consciência num determinado espectro. Por exemplo, se você pegar os sentidos da percepção, ele tem um espectro. A visão humana, ela tem um espectro. Ela não capta, por exemplo, ultravioleta nem infravermelho. A visão de outros animais é diferente. Muitos não captam nem cores. Se a gente tivesse a acuidade visual de uma águia, seria capaz de você estar conversando com uma pessoa e olhar para a pele dela e de repente não ver a pele, ver um tanto de buraco. Entende? Então tem um espectro da visão, tem espectro da audição. A gente não ouve infrassom nem ultrassom. Consciência expandida. Então, muitos dos estudos dizem que somos 10% consciência, 90% inconsciência, inconsciente. Então, a cura sobre a qual estamos falando envolve a expansão da consciência. E a nossa consciência, ela expande-se proporcionalmente à nossa capacidade de assumirmos a responsabilidade por tudo o que nos ocorre. Tudo de bacana e tudo de furada. Entende? Porque assim, é muito comum o tipo de pensamento nesse mundo aqui, de que quando as coisas estão indo massa, fui eu que consegui, né? Eu que estudei, eu que trabalhei, passei no concurso, eu que juntei a grana, até ganhar na loteria, mas fui eu que joguei, eu que acreditei. Ok, coisa legal, fui eu que consegui. Agora, quando o filho sai feio, aí ninguém. Não, esse não é meu, não. Tipo assim, quando a gente se lasca, aí fala, não, aí não foi eu, não. Foi o governo, foi o fulano, foi Beltrano, não sei o que foi o karma, sei lá o que foi, não fui eu. Entendeu? A expansão da consciência envolve esse assumir da responsabilidade por tudo o que nos ocorre. E é lindo esse processo de deixarmos a vitimização para trás, de uma vez por todas. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Mary Martins. Quarta, ficar conectada nesta live o tempo todo, mas às vezes eu perco. A Mary está dizendo que queria ficar conectada o tempo inteiro, mas às vezes perde. Ok, Mary, gratidão aí pela força. Tem gravado. Sim. Fica gravado depois, tá, Mary? Que precisar repassar, tá no canal do Festas, fica na Vivência, por onde a gente transmite, depois a gente leva para o Festas. E a gente tem uma pérola maravilhosa lá no canal do YouTube do Festas, que a gente está fazendo os melhores momentos das lives. Então tem vários trechos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, com as partes, porque a gente sabe que muitas das vezes realmente é complicado, difícil pegar, é muito longo, né? Como a gente opera hoje, tudo é informação demais. Então a gente está empenhado, e esse trabalho já tem mais de, eu olhei esses dias, eu acho que já está 97 vídeos publicados no canal do YouTube do Festas, que é um canal novo, que
que a gente está começando a montar. Tá bom, Mary? A expansão de consciência, ela não é algo assim complicado e místico. Tem várias formas. Então, por exemplo, a relação de causalidade das coisas que nos ocorrem já envolve a expansão de consciência. Por exemplo, você come um negócio hoje e que te faz muito bem, mas que de repente amanhã dá um quadrado, faz mal, né? A Mary ali agradecendo. Então, olha o que acontece. Por exemplo, isso aí todo mundo já sabe, né? Doce. Você pega lá um sorvete, gordura hidrogenada, delícia. Aí você bota na boca, ai, maravilha, geladinho, gostoso, maravilhoso. Aí você come, a sua consciência daquele momento é que é maravilhoso, não é isso? O sabor foi gostoso, te fez bem, tava calor, foi geladinho. Passou 1 hora, passou 2 horas. Amanhã, será que você percebe que você está mal amanhã por conta de uma coisa que você comeu hoje? Muitas das vezes, as pessoas não conseguem estabelecer a relação de causalidade. Então, a consciência está restrita só àquele momento. Assim como eu falei que você pode ampliar o espectro da visão, da audição, você apurar a audição, você conseguir, por exemplo, ouvir dentro de uma música subtons, entende? Falar, não estava. Caramba, prestar atenção com o que te acontece depois. Malhação é outro exemplo que todo mundo conhece. Você vai para a academia lá na hora, maravilha. No outro dia está todo arrebentado, todo dolorido. Você consegue aí estabelecer uma relação de causalidade. Mas muitas das vezes é impressionante como as pessoas estão desatentas e não conseguem ver essa relação, principalmente a médio e longo prazo. Por isso que a gente tem tantas doenças somáticas. Por isso que se usa um termo, né? Mesmo na medicina ortodoxa, fala assim para a pessoa: você fez um câncer. Você fez. Foi ao longo de um grande período. Não foi do dia para a noite. Ao longo de muito tempo, um acúmulo. E a pessoa não percebeu. Ou percebe, o que é mais normal, a gente vai jogando para debaixo do tapete, achando que não é tanto. Compreende? Expandir a consciência. A gente vai voltar a falar nisso daqui a pouco, nos próximos itens, quando a gente desdobrar. Que é justamente algumas das partes do que a gente vai entrar agora, que é a integração do inconsciente. Então lembra, a gente falou, em média, muitos estudos, muitas perspectivas, eu também acredito nisso, nós somos 10% consciente, 90% inconsciente. Você já ouviu falar em ato falho? Ato falho é o seguinte: você pensa em falar uma coisa, fala outra. Você troca uma palavra por outra sem ver. Você sai de casa, esquece a porta aberta, a luz ligada. Você volta para trancar o carro, mas ele já estava trancado. Você pensa em fazer uma coisa e acontece outra, um ato falho, ok? O ato falho ele mostra claramente a força do inconsciente sobre nós. A própria doença a gente pode entender de certa forma como um ato falho. Você estava tentando ali trabalhando para ter um corpo 100% funcional e o corpo rateia, né? Traz um resultado muito diferente do que você conscientemente
pelo menos, estava querendo ou esperando. Integrarmos o nosso inconsciente é um dos processos mais bonitos que eu conheço dentro da cura, porque ele passa, dentre outras coisas, pelo que já falamos lá atrás. Assumir a responsabilidade sobre tudo o que ocorre conosco. Então, aconteceu com a gente, é com a gente. Entende? É um recado da manifestação e oportunidade para a gente entender e falar: caramba, o que está acontecendo? Da onde vem o processo? Da onde vem o processo? Eu lembro uma coisa muito interessante, quando eu era garoto, acho que eu já contei isso aqui numa live, eu vou juntar duas partes. Uma vez minha mãe disse que ficou preocupada comigo porque eu gostava de desmontar os brinquedos para ver como é que eles funcionavam dentro e tal, mas eu não conseguia montar de volta. E uma vez eu estava tentando desmontar um carrinho, eu não conseguia nem desmontar para ver como é que era dentro. Eu peguei um martelo e com raiva batendo, quebrando, ela ficou preocupada assim que pudesse ser um episódio de raiva, de agressividade. E estava nervoso. Agora eu lembro a forma como eu reagi ao mundo e cresci, né? Tinha lá os meus nervosismos e minhas raivas que eu estou curando aí até hoje. Mas eu lembro muito, muito, isso aconteceu muitas vezes, com todas as crianças, vários pequenos acidentes. Várias vezes, assim, de chutar um pé de mesa, um pé de cadeira, uma coisa assim, tropeçar num tapete, voltava lá e chutava o pé da mesa de volta, né? Ah, você me derrubou, né? Então, uau, que loucura, que treinamento, que condicionamento nesse mundo. As coisas acontecem, a gente bate de volta. Integrar o inconsciente. Então, aceitar, primeiramente, que tudo que está acontecendo, eu fiz acontecer. Eu escolhi. Estamos onde nos colocamos. Poxa, Luiz, mas eu estou numa situação tão lascada, tão ferrada, eu não queria. Nas finanças, nas relações, estamos onde nos colocamos. E isso é uma grande notícia, uma notícia muito boa. Porque se foi nós que nos colocamos, temos a capacidade de sairmos. Temos a capacidade de sairmos. Porque se tivéssemos sido colocados lá, caramba, seríamos vítimas. E não somos. Graças a Deus. Graças a Deus não somos. Então vamos integrar o nosso inconsciente para expandir a nossa consciência, para voltar a ser quem somos e termos a cura plena, manifestarmos a plenitude do que somos. Para integrar o inconsciente, vou dar ferramentas práticas. Número 1, mais óbvia, conhecida, famosa. Integrar os próprios sonhos. Integrar os sonhos. A gente tem live sobre sonhos, tem texto sobre os sonhos. A integração dos sonhos é um processo lindo, maravilhoso. Não é apenas como se você dobrasse a sua capacidade de viver. Porque agora, não, estou integrando sonhos, eu vivo de dia e vivo de noite. Não, é muito mais do que apenas isso. Integrar os sonhos é como se você pelo menos quintuplicasse a sua capacidade de viver e de manifestação. Por quê? Porque os sonhos são intensos. Às vezes num sonho, e eu falo assim de cadeira, porque eu já senti. Às vezes num sonho, você consegue viver em um sonho algo que você precisaria na vida da vigília 20 anos para atingir. Entende? Uma vida inteira para atingir.
Você pode, num sonho, como aconteceu já comigo, e pode acontecer com milhares de pessoas, já deve ter ocorrido, você morrer no sonho e continuar vivo. Morrer numa situação, inclusive, sei lá, de batalha. De repente você, pô, não posso morrer, mas caramba, morri. Morri, mas continuou. Caramba! Percebe a profundidade, a plenitude disso? A live hoje não é de sonhos. Tem live aí de sonhos, conteúdo de sonhos. Isso é só para incentivar. Agora, olha que bacana. Depois que eu comecei a integrar os sonhos, virou um hábito e é tão forte, você se sente tão bem, traz tanta cura, esclarecimento, assertividade das ações, que eu comecei a brincar de integrar o dia a dia, a vida da vigília. Por exemplo, água já é assim mundialmente, né, conhecida como uma manifestação do inconsciente coletivo ligada aos sentimentos, às emoções. Então, a gente sonha com água, a gente vai abrir esse canal, a gente sabendo dessa informação, para saber o que está acontecendo nas emoções e tal. Então, teve uma época que eu tinha na realidade, um apartamento, e ele era no terceiro andar. E estava dando infiltração. Falei, caramba, nessa época, na realidade, eu ainda não tinha passado as vivências místicas. Mas logo que eu saí desse apartamento, as vivências místicas chegaram e eu vendi e montei uma clínica. E essa clínica deu uma pequena infiltração. Agora, nessa época, eu tinha um carro e não conseguia manter o carro seco por dentro, porque ele encharcava e trocava as borrachas e fazia coisa. Só que nessa época eu já estava lendo, eu já sabia que era uma invasão emocional, um não conseguir lidar com as emoções ou estar recebendo emoção de fora. Fazia essa leitura, entende? Então, por exemplo, seu carro, seu meio de transporte começa, um dia você vai ligar e ele falha a bateria começa a falhar. Ah, não, isso aqui é acaso? Putz, vamos ler isso. Bateria é energia. A energia do start do seu meio de locomoção. Ela está falhando? Sempre? Está rateando? Ah, Luiz, mas isso ocorre. Um dia a bateria vai falhar. Ok, um dia a bateria vai falhar. Mas no dia que ela falha, você vai trocar isso rápido? Você tem essa capacidade? Você vai resolver? Vai sair do outro lado? Ou seja, sua energia no dia que ela falhou, você resolveu rápido? Né? Saiu do outro lado? Ou era um negócio que já vinha dando avisos? Você ia ligar, o carro não pegava, ele começou, aí falha, e não vai, não tá bom. Aí no dia também que falhou foi um transtorno, te largou no meio do nada, sem caminho, sem recurso, não conseguiu, entende? Te tirou de um compromisso, você não conseguiu chegar a um compromisso porque a energia acabou. Entende esse tipo de leitura? Acho que eu já falei aqui também, em alguma live, batida de carro. Algumas pessoas já me trouxeram, assim, chega para fazer tratamento, tal, aí comenta, eu pergunto, como é que foi a batida? Ah, foi assim, foi assado, foi de frente, foi atrás, foi na lateral, você que estava dirigindo e aconteceu isso? Cara, você faz uma leitura como quem interpreta um sonho e traz a leitura para a pessoa, assim, já vi várias vezes a pessoa ficar impressionada. Falou, caramba, caramba, isso está me acontecendo, ou é assim mesmo que tem ocorrido. Então, integrar os sonhos, integre também os fatos da vigília, o que tem te acontecido, para que você integre o seu inconsciente. Para integrar o seu inconsciente, além da integração dos sonhos, conhecer
a sua bioenergia. O que é a bioenergia? É a distribuição da energia no seu corpo físico. Como é que você vai conhecer sua bioenergia? A gente tem um conteúdo gratuito aí no site do Festas que Curam, você pode baixar, que se chama Respostas de Cura. As respostas de cura, elas têm origem na bioenergética. A bioenergética estudou a distribuição da energia no corpo humano. Então, se você ler lá, você vai ver as características básicas da distribuição da bioenergia no corpo e que redunda em 5 tipos de manifestações e que é uma das bases mais profundas de todo o trabalho terapêutico que oferecemos para o mundo. Tudo o que fazemos no Festas que Curam é embasado na força das respostas de cura, porque isso afeta a todos nós. Então, a nossa bioenergia pode, por exemplo, ser desconectada. Desconectada. A gente tem partes no corpo que são cindidas. A esquerda com a direita, em cima, embaixo, são desconexas. Desconexas. Todos nós temos isso em algum nível. Você só tem que saber se o seu nível é muito alto. A desconexão, o caso clínico, o caso agudo dela, chama-se esquizofrenia. Tanto é que na bioenergética, essa manifestação chama-se esquizoidismo. Então, esquizoidismo, esquizofrenia. Então, todos nós temos um grau de desconexão. Quando você tem um teste para fazer lá no texto, você faz o teste e você vai saber a sua desconexão, como é que é. A sua carência. A gente já teve aqui também live da carência à plenitude, live em cima das respostas de cura. Então, toda a nossa carência, toda a nossa insatisfação é falta de energia. A desconexão é a energia cindida. A carência é a falta de energia. Então, você conhecer isso no seu corpo. Conhecer também o controle, o quanto que estamos psíquicos, psicóticos e o caso agudo, máximo, psicopáticos. Psicopáticos. Então, só de, né, todos nós sabemos o quanto que a gente vive nesse cabeção que não para. Que não para. Caramba! Quanto da nossa bioenergia é invadida, é aprisionada, é masoquista. Masoquista, esse termo parece que é o que gosta de sofrer. Na realidade, assim, ninguém gosta de sofrer. O que rola é que a gente entra em estado de sofrimento e não consegue sair. Não consegue sair. O budismo preconiza que todo ser humano sofre. Uau! Para sair do sofrimento, a gente tem que sair dessa identificação com o humano. Sair dessa limitação. Para fechar as questões da bioenergia, o outro aspecto é a rigidez. A rigidez. Então, conheça a sua bioenergia. Você vai conseguir dar respostas de cura para você mesmo em cima dessas 5 questões e também para as outras pessoas. Distribuir bênçãos no mundo, curando essas 5 questões. E a cura dessas 5 questões é a plenitude total. Posso falar isso assim tranquilamente, porque é. Conheça também o seu corpo emocional. Para conhecer o corpo emocional, a gente pode falar, eu opero assim, eu tenho emoção tal. Agora, o que acontece? A cadeia muscular nossa, ela corresponde às nossas emoções. Cada episódio pelo qual passamos
e que a intensidade dele foi mais profunda do que a nossa capacidade de integrarmos o episódio enquanto ele ocorria, pode ter gerado um excesso que ficou gravado em nós. E cada emoção é num lugar específico. Então, falei no começo da live, comecei a carreira de terapeuta com massagem terapêutica. Eu aprendi uma massagem maravilhosa chamada bioenergética emocional. Então, tem um estudo no site da Vivência em Cura, você vai achar esse levantamento. Tem muitos estudos sobre a reflexologia do corpo, algo que a gente já vai falar. Esse estudo eu aprendi com o Virgílio Grossman, ele que fez esse estudo e fez essa codificação. Então, você tem pelo lado direito as coisas ligadas ao homem, ao material, pelo lado esquerdo ao feminino, ao emocional. Raiva, você tem raiva nesse ponto daqui, você tem a raiva atual, até a raiva da infância, você tem a mágoa, você tem as preocupações, tudo, está tudo codificado no corpo. No site da Vivência em Cura tem esse mapa. Você procurando um profissional especializado, você pode passar por um tratamento transformador, simplesmente um marco na sua vida. Um marco na sua vida. Foi para mim, eu vi ser, acompanhei ser para muitas e muitas pessoas. Para integrar o seu inconsciente, conheça sobre reflexologia. Quem tem algum contato com a acupuntura já ouviu falar aí de reflexologia, porque já viu aquele mapa lá do pé, né? Isso é famoso na acupuntura, que no pé você tem a reflexologia do corpo inteiro. Na cabeça, você tem a reflexologia do corpo inteiro. No nariz, tem a reflexologia do corpo inteiro. Na mão, tem a reflexologia do corpo inteiro. No dedo. Na orelha. Na orelha. Na orelha é famosa, porque vocês já devem ter visto as pessoas com aqueles pontinhos de acupuntura, que é as pedrinhas, né, as bolinhas de acupuntura na orelha. Dói pra caramba. Algumas. Dói por quê? Porque você tá lascado, tá ferrado naquele órgão correspondente. Aquela bolinha ali na orelha. Iridologia, quem está acompanhando essa live, quem curte esse tipo de conteúdo, já deve ter ouvido falar, que é a reflexologia na íris. A acupuntura, ela faz como um reloginho, né? Ela divide ali os quadrantes mais ou menos ali por horário, cada um daqueles tem uma correspondência a um órgão. A reflexologia da íris tem um método que se chama método RAID, de leitura da íris, que não tem nada a ver com a reflexologia da medicina tradicional chinesa. Ela tem a ver com aspectos comportamentais, emocionais e sensoriais de cada um de nós. Hoje em dia, com o avanço da informação, está fácil. Se você pesquisar método RAID, salvo engano, são RAAYD, RAID. É muito legal. Você descobre como você opera, como você funciona. E se você tem um parceiro, tem uma parceira, você consegue ver a sinastria, que é a relação dessas duas inter-relações, uma com a outra, como é que você pode usar essa informação para interagir melhor, conhecer a si mesmo, conhecer a reflexologia, ok? Outro assunto para a integração do inconsciente. Só um minuto, o Insta vai cair. Aí, então, vamos fazer um intervalinho, eu estou ele, olhando isso. Pode encerrar. E aí eu entro de novo. Tá joia. Porque o Insta, ele aguenta 1 hora de transmissão, a gente está encerrando lá. Só uma paciênciazinha, pessoal do Face.
pessoal do YouTube, para voltar quem estava acompanhando ali no Insta sem perder, beleza? Caramba, eu tô olhando as horas aqui, o assunto tá tão bom e passa rápido, né? Para mim tá passando muito rápido porque voltou? Voltou. Estamos de volta no Insta. Então quem tá no Insta não perdeu nada, porque a gente parou, pediu o pessoal aqui para dar um tempinho, estamos resgatando. Um assunto que eu adoro, amo de paixão, aspectos causais da saúde, do equilíbrio e da doença. Lembra que eu falei? Integre os sonhos. Uma vez integrando os sonhos, você começa a treinar, pega fluência nisso. Daqui a pouco você vai começar a integrar os fatos da vigília, os acontecimentos diários, vai fazer as leituras. Eu tive problema com quem? Com isso, com aquilo, enfim. Né? Com o carro, com isso, com o tênis, tudo. Tudo você lê. Tem um em particular, que é esse, os aspectos causais da saúde, do equilíbrio, da realização e da doença. Ou seja, o que levou aquilo. Leitura corporal. Leitura corporal. Hoje em dia é muito conhecida a Cristina Cairo. Ela faz uma linhagem, próprio estudo dela também, pelos estudos, não sei também exatamente, que o dela eu não aprofundei muito, mas eu sei que é bem famoso, que o dela só tem um dos 3 livros, não aprofundei, pesquiso um pouco só, e já vi muitos trechos na internet, aqui e ali. Então, se a pessoa tem determinada coisa, dor de cabeça, o que significa? Qual o aspecto comportamental da pessoa está gerando aquilo? Dor no ouvido, problema no olho, problema no braço, quebrou o osso. Qual osso? O que levou no aspecto comportamental, no aspecto psíquico, à ocorrência daquele fato? Citei aí a Cristina Cairo, que é uma. A Nereida. A Nereida também vem de uma linhagem de leitura corporal interessantíssima. É maravilhoso esse tipo de leitura. Tudo, é para tudo, gente. Eu tô careca, eu tô com gripe, eu tô com tuberculose, o problema é no pulmão, o problema é na mão, o problema é no pé, o problema é sexual. Tudo você consegue ter uma leitura, um aspecto causal. Eu gosto de chamar de aspecto causal. Tem também um livro chamado A Doença como Caminho. Maravilhoso, maravilhoso. Foi um dos primeiros que eu vi nessa área. E tem um desdobramento dele, porque A Doença como Caminho é escrito por 2 autores, salvo engano, 2 alemães. É Roger Dalk, o outro eu não lembro. Um é um psicólogo, o outro também não lembro a formação dele em específico. Eu sei que um deles dois depois escreveu sozinho, o Roger Dalk, A Doença como Símbolo, que ele pega o aspecto da nosografia, que é uma descrição sistemática da doença. A própria medicina ortodoxa tem a sua forma de nosografia, salvo engano, pelo que eu vi, que eu pesquisei, enfim. Descritivo do aspecto comportamental, psíquico da pessoa que a leva a manifestar determinado tipo de doença. A série que eu mais gosto, que eu mais indico nessa linha, chama-se Metafísica da Saúde, do Gasparetto com o Valpacelli. Não sei se a pronúncia do nome do Valpacelli é exatamente essa. Maravilhosa. Metafísica da Saúde, porque a Metafísica da Saúde tem um carinho
no explicar para nós próprios o que está acontecendo. Porque muitas das vezes a pessoa recebe um feedback e se o feedback é muito cru, ela não consegue ver, ou não consegue entender, principalmente resolver a questão. Porque às vezes ela até entende, mas não consegue lidar com a formação, trabalhar em cima dela. E a Metafísica da Saúde, essa série, eu acho primorosa nesse sentido, de nos dar o caminho para resolver a questão, mudar a questão. Então, para integrar o inconsciente, estudar os aspectos causais das manifestações pelas quais estamos passando. Eu dei aí, eu acho que pelo menos 5 referências que você pode ir atrás para saber. Lembrei aqui de mais uma, a leitura corporal Seishonoye. Na Vivência em Cura eu replico uma parte dessa leitura corporal que vem da linhagem Seishonoye. É bem interessante também, ok? O estudo dos mitos e dos arquétipos, fundamental para integração do inconsciente, que é fundamental para a expansão da consciência, que é fundamental para a volta a si mesmo e que é fundamental para a cura. Então, o estudo dos mitos e dos arquétipos. Você já deve ter visto em algum lugar aqueles livros de interpretação de sonhos. A interpretação de sonho, igual a gente falou, a gente tem live aqui a respeito, tem o texto aí da Vivência em Cura, tem boa parte dele disponível aí no site da Vivência em Cura, você pode acessar a partir do Festas também. É algo bem interessante. Uma das partes da interpretação dos sonhos é a fluência com mitos e arquétipos. Então, esses livros de interpretação de sonhos, você não pode ver um livro desse de uma ótica fria. Tipo assim, sonhou com isso, está lá no livro, é isso. Ah, mas Luiz, você falou que sonhou com água tem a ver com sentimento. Sim, a água está no inconsciente coletivo e ela está ligada aos sentimentos. Agora você, para interpretar o sonho, tem que conhecer a pessoa do sonhador, tem que saber pelo que ele estava passando quando sonhou. Se o sonho era sequencial, o que a pessoa sentiu, tem uma série de coisas. O conhecimento dos mitos e dos arquétipos, ele nos capacita para fazer uma melhor interpretação e uma leitura do caso específico. Entende? Então, por exemplo, um basicão assim de mitos e arquétipos. Se você pega o arquétipo feminino da prosperidade no hinduísmo, você vai encontrar Lakshmi. Na Umbanda, você vai encontrar Oxum. E por aí vai, entende? Você pode, às vezes, pegar ali a mesma função do arquétipo, mas numa cultura ele tem a particularidade daquela cultura. Na outra cultura, uma particularidade da outra cultura. Você pode estudar, faz uma pesquisa, bota no Google aí, avatares solares. Uau, que assunto fascinante, interessante. Aí você vai encontrar Krishna, vai encontrar Buda, Jesus e uma série de outros avatares de culturas ao longo da história da humanidade que cumprem uma mesma função arquetípica, uma mesma projeção imagética do inconsciente coletivo. Muito, muito legal isso para expandirmos a nossa consciência, integrarmos o nosso inconsciente, nos conectarmos ao inconsciente coletivo
no que nos interessa e nos desconectarmos do inconsciente coletivo, do que não interessa mais, para o resgate de todos os seres. Para integrar o nosso inconsciente, você ter o conhecimento, eu sugiro no mínimo o conhecimento. Agora, também convido para que você se dê assim a oportunidade da experiência e da vivência dos estados alterados de consciência. Os estados alterados de consciência também dá uma live, pelo menos uma live. A gente já fez aqui a live das vivências místicas, que tem muito a ver com os estados alterados de consciência, que tem a ver com as amostras grátis do paraíso que a gente falou no começo desse encontro. Então, os estados alterados de consciência, eles nos dão a chance, a oportunidade de darmos uma olhada para nós mesmos de uma forma com a qual a gente não está acostumado a olhar. Tem um estado alterado de consciência que é um estado especial de alteração da consciência, que se chama estado expandido de consciência. É lindo, é lindo, é especialíssimo. Por quê? Porque o estado alterado de consciência que a gente tem é esse estado que a gente acha que é o estado normal, que é o estado de achar que é um ser humano, que é alguém específico. Gosto de lembrar a todos nós que o maior surto pelo qual passamos é o nascimento. A gente nasce literalmente babando, esquecido de quem somos, sem saber onde estamos, o que viemos fazer. Ok, totalmente iluminados, entregues, né? No estado de iluminação. Uma iluminação inconsciente, o nascimento. É uma das leituras que a gente pode fazer dele. Então, cabe a nós próprios voltarmos a essa iluminação conscientemente. Conscientemente. Então, a gente se identifica com os nossos próprios pensamentos. Dentro dos nossos pensamentos, a gente se identifica com ser alguém específico. A gente tem uma visão única da vida. Ninguém mais convicto da sua sabedoria do que o homem que lê um livro só. Ninguém mais convicto da sua sabedoria do que o homem que lê um livro só. Eu costumo dizer que a pessoa que não passou por nenhum estado de alterado de consciência é o homem que lê um livro só. O ser humano, né, que lê um livro só. Acha que a vida é isso, aquilo que ela viu. Um dia ela estava ali crescendo, né, os pais, o papai, a mamãe, um dia parou na frente do espelho e falou, esse aqui é o Joãozinho. Aí, viu aquela imagem e falou, eu sou isso aí. Pronto, leu só esse livro. Não conseguiu ter uma lembrança. Então, a correta, veja bem isso, hein? A correta utilização dos estados alterados de consciência, especialmente os estados expandidos de consciência, são a correta, né? A correta utilização é uma ferramenta das mais poderosas para o nosso despertar. Para o nosso despertar. A chance de olhar de uma forma diferente da qual estamos acostumados nos dá a oportunidade, a chance de olharmos de uma forma real. Real.
A má utilização dos estados alterados de consciência só confunde a nossa mente, piora mais ainda. A correta utilização, entrega, experiência e vivência, quanta bênção, quanta cura, quanta cura. Para dar mais um passo e chegar próximo da finalização da live de hoje, falando sobre o processo de cura. Então já falamos aí da cura em si, a volta a si mesmo, a expansão de consciência, a integração do inconsciente, falamos de todas essas formas de integrar o inconsciente, o alinhamento entre os 4 corpos. O alinhamento entre os 4 corpos cabe uma live também completa. Eu gosto de chamar o alinhamento dos 4 corpos de a medicina dos 4 corpos. Basicamente, dentro do processo de cura, para você buscar a cura através do alinhamento dos 4 corpos, procure estar onde o corpo físico está. É a forma mais fácil. Ou seja, bote sua mente, suas emoções, o seu espírito e o seu corpo, aonde o corpo físico já está. Entendendo o espírito como ação, a sua ação ali. Mas o que a gente sabe é que muitas das vezes a gente está fisicamente num lugar, a cabeça em outro. O famoso, o livro aí do Eckhart Tolle, o título, né? Famosíssimo, Poder do Agora. Então, a forma de acessar isso é estar onde o corpo físico está. É o mais fácil de dizer. Tem desdobramentos, e muitos. Por isso que eu falei que dá uma live. Por isso que eu chamo de a medicina dos 4 elementos. Porque cada um dos 4 corpos corresponde a um elemento. Corpo físico corresponde à terra. Corpo mental corresponde ao fogo. Corpo espiritual, o ar. O corpo emocional, a água. Para desdobrar, se você gostou desse assunto e ele chama a atenção, dá uma lidazinha aí no site da Vivência em Cura, ou procura a partir do Festas também. Ou, claro, né, venha ter uma experiência presencial com a gente no Festas que Curam. Vai ver como que a gente trata uma vigília do fogo, como a gente procura disponibilizar a água, a terra, o ar para todos, o tempo todo, para que a cura esteja firme, presente. Para concluir essa live histórica de hoje, abrindo a série do processo de cura, os canais de cura. O que é um canal de cura? É um canal que te leva à cura. Uma ferramenta, um instrumento para o resgate, para a cura. Pode ser um médico, pode ser um terapeuta, um psicólogo, quando se trata de pessoas. Quando estamos abertos para a cura e já conhecemos aquilo que lá no começo eu falei, que é uma amostra grátis do paraíso, começamos a buscar mais do estado da plena realização, qualquer coisa pode ser um canal de cura. Se a gente está direcionado para isso, uma conversa com um amigo, um cachorro que você interagiu com ele, fez algo, você observando, aprendeu e esse aprendizado redundou em cura, te trouxe resgate, te trouxe despertar. Te trouxe despertar. O canal de cura mais poderoso pelo qual podemos passar, lançar mão,
é o entendimento de usar essa manifestação do ego, da personalidade, desse alguém específico sobre o qual falamos, como um processo do resgate e do despertar. Quando você se entende esse eu separado como um processo, então tudo que acontece com esse eu em separado, você consegue ler como parte do processo da cura, do resgate. Então, nos canais de cura, quando você for procurar, então quando você começa a criar, né, você entende isso, você começa a criar situações necessárias para sua cura. Mudar de emprego, mudar de cidade, mudar o pensamento, abrir mão do que não interessa mais, abrir mão. Mudar o pensamento é um milagre, literalmente. Mudar o pensamento. Uau! Mudar todo o curso de vida para curar. A gente conhece pessoas, quando eu digo a gente, todos nós, só eu, todos nós conhecemos pessoas que têm um ataque cardíaco, têm um acidente de carro com quase morte e que mudam de vida, passam por uma experiência que mudam de vida. Aquilo que se chama de EQM, experiência de quase morte, e muda de vida. Agora, todos nós também conhecemos pessoas que têm um ataque cardíaco, têm um acidente de carro que quase morre, têm uma experiência de quase morte e depois volta a ser do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho de antes. Os mesmos hábitos que levaram àquela situação difícil. Retoma todos eles. Então está afastada do processo de cura da forma como estamos falando. Você saber utilizar o que ocorre para despertar e saber procurar o que você precisa para a sua própria cura. Digamos que você leu lá a sua bioenergia, que a gente falou, e descobriu que você é carente. Bioenergeticamente, emocionalmente. Você vai começar a procurar, a trazer para a sua própria vida as experiências para satisfação dessa carência, para trazer força, para trazer saciedade. Trocar as amizades, os hábitos, a forma de ser, tudo, em prol do seu resgate. É um presente que você merece se dar, que o mundo precisa, que o mundo está pedindo. A sua cura. Curando a si próprio, você cura em si mesmo uma parte da doença do mundo e dá isso de presente para todos nós. No canal de cura eu sugiro o seguinte: muitas das coisas a gente só resolve sozinho. Basicamente, meditação, interiorização, volta da reflexão para dentro para poder sanar aqui, para voltar para o ambiente externo, para interagir com os outros de uma forma saudável quando nos perdemos. Tem coisa que a gente vai resolver nesse âmbito. Essas idas para dentro vão ser necessárias. Tem coisas que a gente só resolve numa terapia individual, ou só num médico, ou só numa cama, ou numa maca cirúrgica, né? Às vezes, para resolver, a gente não está aqui viajando. Às vezes, para resolver, vai ter que tirar uma parte do corpo, vai ter que ser anestesiado, aceitar a cura integral. Agora, nesse aspecto do healing que a gente falou, menos da intervenção, você está buscando terapia, terapeutas, busque todos os tipos de terapias e de terapeutas. Faça tratamento com homens, faça tratamento com mulheres. Faça tratamentos individuais, participe de grupos terapêuticos.
Tem coisas que só o quantum de um grupo é capaz de trazer à tona para a cura vir. Tem aspectos da criação divina nesse estado de consciência que a gente está, que só a força, a alegria de um grupo consegue manifestar. Procure por terapias mentais, por terapias emocionais, por terapias energéticas e por terapias dos atos. Consequentemente, para cada uma dessas terapias, a gente vai ter terapeutas que são mais voltados para o mental, outros voltados para o emocional, outros voltados para realização, o realizar. No Festas, a gente integra tudo isso e procura disponibilizar tudo isso e agir de acordo com a demanda de cada situação. Se dê esse presente. O mundo agradece. Galera, igual eu falei, um dia histórico. Esta é a primeira live sobre o processo de cura. Se você gostou, dá uma entradinha aí no site da Vivência em Cura, procura o processo de cura, você vai ver tudo o que a gente ainda vai falar nas próximas lives. Tem muita coisa pela frente. Gostou? Está interessado em ter uma experiência presencial? Vem com a gente. Não sei quando que você está vendo esse vídeo aí. Agora eu sei que tem um pessoal que está aqui, que está ao vivo, está vendo. Mas isso vai ficar registrado aí na internet. Não sei quando que você vai entrar. Independente de quando você entrar, entra lá, festasquecuram.com.br. Você vai ficar sabendo quando serão os nossos próximos eventos. Tradicionalmente, a gente mantém a força de fazer Réveillon, Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi e alguns outros feriados e eventos. Isso também, se for daqui a muito tempo, pode ter mudado com a força que a gente está tomando, crescendo, mas com certeza, anualmente, temos eventos grandes. Imersão que dá para você vir de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, para estar conosco e sentir a força do poder, da paz, da cura dentro de você. Dentro de você. Tudo o que nós compartilhamos tem muito conteúdo. Pode entrar aí nos sites e verificar. Só livros são 6. Vídeos, igual eu falei, só no do Festas, contando os trechos das lives, já são mais de 95. Os da Vivência em Cura são 100 e poucos. E agora a gente engatou e está produzindo material sem parar. Tudo o que nós compartilhamos, obviamente, aplicamos na prática, nos nossos eventos, nos atendimentos individuais que fazemos. Vem com a gente lembrar juntos, quem realmente somos. Namastê. Gratidão. Lakesh. Vamos em frente, gente. Vamos em frente. Aqui, só pode fechar aí porque aqui está no YouTube. A Maria. Quando temos o despertar, autoconhecimento, entendimento, a vida fica muito mais fácil. Gratidão pelo tempo, pelo ensinamento. Boa noite. Boa noite, Maria. Gratidão pela audiência, porque somos um, existimos uns a partir dos outros. Se eu estou falando aqui agora é porque você está ouvindo, se eu existo é porque os outros existem. Vamos em frente. Beijos.